porque o laudo da PF sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro aponta que ele demanda cuidados, mas que tem condições de permanecer preso na Papudinha. E esse relatório vai fundamentar a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o pedido de prisão domiciliar. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é a Janaína Camelo. Jana, detalha pra gente mais informações em relação a esse laudo médico que é muito importante para o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Cassius, para você, para todo mundo aqui no 3 em 1. Nesse laudo médico, que foi elaborado por peritos da Polícia Federal, aponta que Jair Bolsonaro possui 7 tipos de doenças crônicas, mas nenhuma delas é motivo, é uma razão para que ele tenha um cuidado a nível hospitalar, como você disse agora, né? Então, não há necessidade, porque quando o ministro Alexandre de Moraes pediu esse laudo médico, dependendo do resultado, poderia abrir uma possibilidade de ele conceder uma prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. Mas, enfim, o laudo médico diz que não há necessidade de um tratamento mais específico a nível hospitalar, ou seja, que ele pode sim continuar cumprindo a pena na Papudinha. Entre essas doenças, são 7 doenças que a Polícia Federal listou, entre elas hipertensão arterial sistêmica, síndrome de apneia obstrutiva do sono grave, obesidade clínica e também refluxo gastroesofágico. O laudo também diz que Jair Bolsonaro não sofre de depressão ou de pneumonia, porque nos exames que haviam sido apresentados pela defesa de Bolsonaro, com a equipe médica do ex-presidente, tinham exames indicando que ele poderia estar deprimido e também com pneumonia. Enfim, o laudo da Polícia Federal diz que, mesmo assim, a necessidade dele ter um tratamento mais adequado, mais específico, aprimorado, para que essas doenças não se agravem. E dá o exemplo de um infarto, por exemplo, é o que cita ali esse laudo. Os peritos da Polícia Federal foram 3 peritos, tá? O Cassius, que fizeram esse laudo médico, e eles também analisaram as instalações da Papudinha. E aí fizeram também algumas recomendações, por exemplo, instalação de grades de apoio nos corredores e nos boxes do banheiro também, do alojamento ali, instalação de uma campainha de emergência e também dispositivos de monitoramento em tempo real. Só lembrando que nessa semana a defesa de Jair Bolsonaro tinha pedido uma urgência no resultado desse laudo médico, porque, segundo a defesa, Jair Bolsonaro teve uma piora nas instalações ali da Papudinha, com fortes crises de soluço e de vômito. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes, recebendo então esse laudo médico, ele na sequência já pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República. Manifestação também dos advogados de Jair Bolsonaro, deu um prazo ali, aquele prazo legal de 5 dias para a PGR se manifestar, porque aí só depois, com essa manifestação, com esse laudo em mãos, o ministro vai avaliar a necessidade de Jair Bolsonaro cumprir ou não pena em prisão domiciliar. Casos. Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. Inclusive, eu já quero trazer um destaque já nessa informação final da Janaína Camelo em relação, agora as etapas em relação a esse laudo. Como o ministro Alexandre de Moraes recebeu esse laudo, que de certa forma ele acaba recomendando a permanência de Jair Bolsonaro, apesar de toda essa lista de comorbidades que ele tem, para ele permanecer na Papudinha, ele pede o entendimento, ou seja, quer saber a visão da Procuradoria-Geral da República, e a Procuradoria-Geral da República encaminha nesse prazo de 5 dias legais para o STF tomar a decisão. É uma praxe, viu, gente? O STF seguir a recomendação da PGR. É praxe, não é uma regra. Mas, com certeza, pelo menos aí pela nossa experiência também em Brasília e pelo que acontece na capital federal, o PGR deve sim aí pelo menos aceitar essa recomendação médica, esse laudo médico, e o ministro Alexandre de Moraes deve também aí determinar a permanência de Jair Bolsonaro na Papudinha. Bom, vamos comentar então esse assunto aqui. Fábio Perno, quero te ouvir, porque além de todo esse caminho, é claro, uma expectativa de Jair Bolsonaro permanecer na Papudinha, foi um balde de água fria, ou melhor, já que é sexta-feira, água no chope da defesa do ex-presidente? Olha, eu acho que primeiro é um direito da defesa insistir nessa possibilidade aí do presidente então cumprir a sua pena em prisão domiciliar. Eu acho que é do jogo, as regras permitem isso. Da mesma forma que cabe à justiça agir conforme as regras do jogo. Tem que avaliar, tem que exatamente trabalhar em cima dos laudos, porque afinal de contas a gente aí tem que se basear nas opiniões de quem tem notória expertise para determinar se há ou não essa necessidade. E quem são esses personagens? Os médicos.
Então, se os laudos apontarem que ele pode continuar sendo bem atendido na Papudinha, que fique lá e cumpra a sua pena lá. Do contrário, caberá então à justiça avaliar qual será o melhor caminho. Ô Alangani, apesar do laudo médico ser muito claro e define, né, que ele tem condições de permanência na Papudinha, na sua visão cabe uma progressão de regime de pena, ele saindo da Papudinha e voltando para uma prisão domiciliar? Acredito que sim, né? E outra coisa, Cássio, é importante ter vários laudos, porque dentro da medicina há diferentes visões. Então, para uma junta médica pode ser que Jair Bolsonaro tenha condições de permanecer na Papudinha, mas pode ser que para outros médicos não. Então, um laudo só eu acredito que não seja suficiente. Tanto é verdade que muitas vezes quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia, ela não pega apenas uma única opinião de um médico. Ela pega ali 3, 4 opiniões até tomar a sua decisão. Uns são a favor, outros são contra. O mesmo raciocínio valeria para esse caso. Ô Piperno, a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes vai utilizar inclusive esse laudo, vai fundamentar, vai embasar essas informações para sua decisão. Se ele vai aí, né, dar essa decisão, essa determinação para que o ex-presidente permaneça na Papudinha ou determine que ele vá para a prisão domiciliar. Além, claro, dessas informações, é importante o ministro Alexandre de Moraes se basear nessas questões técnicas médicas para afastar qualquer tipo de polêmica ou especulação que pode surgir? Eu acho que ele tem que se basear, sim, em questões médicas. Ele não é o caso dele. Ele é, enfim, um jurista, ele não é médico. É claro que ele tem que procurar exatamente as opiniões de quem tem expertise no tema. Agora, eu insisto em algo que eu venho reiterando sempre. Esse caso do presidente Bolsonaro, ele também é muito importante porque acho que pela primeira vez a direita brasileira, ou pelo menos setores importantes da direita brasileira e diretamente ligados ao presidente Bolsonaro, atentam para a questão das condições carcerárias e dos direitos humanos, porque a direita sempre negou a questão da necessidade de se preservar direitos humanos de quem está preso, e o Estado tem sim essa obrigação. Então, o que eles estão agora reivindicando nada mais é do que o tratamento condizente com o que cada preso merece. Não, veja, a direita, né, ela não é contra direitos humanos. Na verdade, ela é contra privilégios para quem esteja preso. São coisas diferentes, né? Então, a progressão de pena, é saidinha, tudo isso é privilégio. Não, agora, por exemplo... Péssimas condições carcerárias. O bandido que se dá... Isso é uma parcela da direita. Não pode generalizar. Eu tenho posições à direita, mas eu sou contra a superlotação de presídios, por exemplo. Muito bem, Alangani, porque realmente essa não é a opinião hegemônica no campo da direita. O senhor é uma honrosa exceção. Ô Gani, você acredita que não é uma questão de como e sim de quando o ex-presidente vai voltar para a prisão domiciliar? Até mesmo devido aos precedentes que foram abertos. Eu vejo que sim, né? Até porque também vai passar o tempo, ele vai ficando mais velho, né? E ao ficar mais velho, é claro que isso também piora o seu estado de saúde, né? É uma questão lógica. Então eu vejo que num primeiro momento o Supremo talvez queira mostrar aí um endurecimento da pena, uma certa autoridade. Com o passar do tempo, acredito que seja natural, sim, essa volta para a prisão domiciliar. Lembrando que ele estava em prisão domiciliar e depois de todo aquele episódio que foi interpretado como uma tentativa de fuga de Jair Bolsonaro, é que ele foi transferido e de lá ficou. Então, e também é bem questionável, né, a tal da tentativa de fuga de Jair Bolsonaro. Tudo bem que ele tentou violar a tornozeleira eletrônica, mas aquilo entrou lá como uma peça secundária no relatório. O foco foi a tentativa de fuga, que me parece que ele não estava tentando fugir coisa nenhuma, até porque a casa dele estava bem cercada por policiais, porque o filho dele foi lá pedir uma prece, né, para o Jair Bolsonaro. Então achei que foi forçaram ali na interpretação. Então eu vejo que sim, é possível ele voltar para a prisão domiciliar e até o estado de saúde dele, no meu entendimento, seria necessário.
E claro que toda vez que a gente toca nesse assunto em relação, né, ao futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro, a questão da progressão de pena, do estado de saúde dele, já que ele tem 70 anos, Piperno, teve um assunto que praticamente esse sim foi enterrado no Congresso Nacional, que é a questão da dosimetria. Até mesmo pelo que a gente viu no começo dos trabalhos legislativos, alguns deputados, senadores falando muito em alinhamento com o governo, mas essa pauta, esse assunto parece que foi esquecido no ano de 2026. Bom, o Congresso iria decidir se derrubaria ou não o veto aí do presidente Lula, né? De qualquer forma, é preciso ver como é que se a correlação de forças dentro do Congresso hoje é a mesma do início de dezembro, quando o projeto foi aprovado. Eu tenho muita dúvida em relação a isso, até porque a gente tem visto aí uma série de movimentações de parlamentares, inclusive do outro lado, buscando aproximação com o Palácio do Planalto. Aqui no Brasil a gente sabe que as coisas mudam com a velocidade das nuvens, né? Então, é preciso que a gente, de novo, veja nessas votações mais sensíveis a quantas anda o humor do Congresso. Se mudou em relação a dezembro passado. Eu acho que sim. Não, inclusive, gente, até para deixar claro também, para ter, né, uma sessão conjunta de votação entre os deputados e senadores para analisar os vetos do presidente, entre eles a pauta da dosimetria, o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, precisa, sim, convocar uma sessão conjunta. E, aparentemente, isso ainda não está no horizonte. Essa mesma sessão, onde Davi Alcolumbre pode também analisar os requerimentos protocolados para aberturas de CPMIs, mas isso também pode ficar por um horizonte, mais para frente. Tudo vai acontecer no Congresso, pelo menos depois do Carnaval. Desculpa, só uma coisa. Pode falar, Piperno. Tem Congresso, se votou, se não votou, se pautou, se isso foi pro freezer ou não. A única coisa que a Câmara fez esse ano foi votar lá o maldito pacote dos privilégios para os servidores, e isso, honestamente, não dá para engolir. As famosas prioridades. Exatamente, né? Muito feio. Agora, em relação à dosimetria, o que eu vejo é o seguinte, né? Esse jogo deu uma mudada, Cássio, pelo seguinte, inicialmente, qual que seria a ideia do PL da dosimetria ou até de uma eventual anistia? Seria o apoio de Jair Bolsonaro para uma candidatura do Tarcísio de Freitas e, em troca, ele teria a dosimetria, uma redução de pena ou a anistia. Essa hipótese agora foi descartada com o chancelamento, a chancela da candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, por conta disso, eu acredito que o Centrão vai operar dificultando um PL da dosimetria. Ô, Piperno, já que a gente tocou no assunto Congresso também, é um ano diferente, é um ano eleitoral, isso a gente não pode negar, em que muitos parlamentares são mais preocupados com o seu futuro político, com a sua carreira política, do que até mesmo com os interesses da sociedade. E a gente viu, inclusive, nessa arrancada de governo ainda, inclusive nessa arrancada de ano, essa votação, né, em relação ao reajuste salarial dos servidores do Legislativo, da questão da escala, né, 3x4, a cada 3 dias trabalhados, 1 de folga, enfim. Você acredita também que será um ano, né, até por ser de eleição, um pouco mais atípico, que pautas mais polêmicas, que geram essa polarização, devem ficar pelo menos em um segundo plano? A gente tem as pautas realmente bastante polêmicas, bastante que vão gerar muito debate, como, né, o fim da escala 6x1. Mas, por exemplo, isso que foi aprovado nessa semana é o tipo da pauta casca de banana, porque ela vai para o presidente da República. É óbvio que em um ano eleitoral, até para fazer um aceno à sociedade, o presidente deve estar louquinho de vontade de vetar isso, né, os privilégios, né, para uma casta lá de funcionários e tal, principalmente os do Congresso. Só que como é que vai ficar a relação dele com os presidentes das duas casas se ele matar no peito e falar, eu veto? Não vai passar esse negócio, porque aí isso tem que voltar para as duas casas, e o ônus perante a sociedade passa a ser de Hugo Mota, Alcolumbre e dos seus pares. Mas e aí? O presidente, ele vai realmente, né, ter essa coragem, para falar em português claro, de olhar para o projeto e falar, esse projeto é ruim. Eu acho preferível comprar a briga
com Alcolumbre e Hugo Mota do que fazer esse negócio passar. É outra resposta que a gente tem que aguardar. Sabe qual é a solução intermediária? Ele não veta e deixa a bucha para o Flávio Dino resolver. Porque já está judicializado, então já está no Supremo. Seria o melhor dos mundos pro Lula. Mas ele não veta e o Flávio Dino derruba. Ô Gani, eu acredito até que esse cenário vai se formar, porque como é uma decisão liminar de Flávio Dino, ela vai ser remetida então ao plenário físico do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 60 dias para os três poderes fazerem essa revisão desses gastos, desses penduricalhos, aí se enquadrar o que está dentro do teto, fica o que está fora, tem que limar, tem que tirar fora. Mas até lá, claro, o presidente Lula deve esperar uma decisão do colegiado, porque ele não vai simplesmente queimar a largada e gerar um mal-estar muito grande. Então a tendência, até mesmo acho que o Lula... Melhor é jogar parado, né? Exato, ficar paradinho esperando o desenrolar dos poderes. Quem comprou a briga mesmo foi o Flávio Dino. Exatamente. E aí ele não tá disputando nenhum cargo, né? Então para ele tudo bem. Né? Aliás, é uma pauta que a sociedade gosta. Nesse ponto já está, né? Apoiando o ministro Flávio Dino, porque, enfim, foi escandaloso, uniu tanto a população aqui de esquerda, de direita, contra esses aumentos sem pé nem cabeça, né?